Olá, sejam bem-vindos para o quarto episódio, hoje com um tema bem prático, de campo, encomenda feita pelos nossos... quem interage com a gente nas redes sociais, seja no YouTube, seja no LinkedIn, no Instagram. E Júlio, hoje a gente fala muito de humanização de processos quando a gente fala de saúde, segurança e qualidade. Mas, ao mesmo tempo, uma das preocupações que o pessoal tem é como manter isso de uma forma objetiva, simples e contextualizada. Eu acho que esse é um desafio para levar para a rotina, sem dúvida nenhuma. Porque a gente tem, sim, processos mais subjetivos, que envolvem muito mais o coração do que a mente, e acho que o equilíbrio entre as duas coisas acontece. Mas como é que faz esse equilíbrio entre humanização de processo e contextualização dele? Excelente ponto, Dilon. Processo, se a gente olhar lá para os livros tradicionais de gestão, eles vão dizer que é um sistema, né? O processo ele sempre vai ser algo que tem uma entrada, um processamento e uma saída, perfeito? Ou seja, quando a gente estabelece um processo dentro da organização, um processo produtivo, um processo de gestão, um processo de treinamento de pessoas, você tem que ter inputs, algo que diga que aquilo é necessário ser feito, como aquilo é processado através de um PDCA, e os resultados esperados ou as saídas esperadas. A humanização desse processo é você colocar as pessoas no centro desse processo. É quando você diz o seguinte: precisamos treinar pessoas ou precisamos melhorar a performance de segurança. Vamos pegar um tema que é bem nosso do dia a dia aqui, tema que a gente está discutindo todo dia nos nossos clientes. Então as pessoas falam assim: como é que a gente pode melhorar? Nós vamos criar um processo de observação e abordagem comportamental. Um processo de observação e abordagem não humanizado, ele vai funcionar assim, ó. Eu digo para as pessoas, vocês têm uma meta para fazer observação. Tá? Eu vou no campo, observo você através de um checklist, não te dou um feedback, não converso com você, e tem uma saída dizendo assim: observei o Odilon, identifiquei 2 ou 3 comportamentos seguros, 2 ou 3 comportamentos de risco, seja lá o que for, e encerro dizendo assim: fiz meu processo. A entrada, processei e saí. O processo humanizado ele acontece de forma diferente. Vamos pegar a mesma linha de atuação quando a gente fala de observação e abordagem comportamental, que é dentro do modelo que a gente trabalha na comportamento hoje. Precisamos melhorar o comportamento das pessoas. O input já começa um pouquinho diferente. Para isso, nós vamos usar um método de observação e abordagem de comportamentos. Quando você vai para o processamento, esse processamento já é feito de uma forma diferente. Não é observar ou auditar teu comportamento, mas é interagir para entender. É, de fato, entender o que ativa o comportamento de uma pessoa que toma uma iniciativa de realizar um trabalho com maior pressa, por exemplo, ou que bypassa um procedimento. Eu posso só colocar isso como uma não conformidade, onde eu falo de um processo não humanizado, ou no processo humanizado eu preciso conversar com aquela pessoa e falar assim: cara, me conta aí, como é que está sendo realizar essa tarefa? Né? Através das boas perguntas abertas, eu vou alimentando um processo mais rico. E a minha saída não é só uma entrega de uma observação e uma abordagem comportamental feita, mas é de um comportamento de alguma forma modificado. Então, quando a gente fala em humanização, eu dei o exemplo de observação e abordagem, mas nós podemos pegar isso desde treinamento de integração, nós podemos pegar isso desde o DDS, nós podemos falar de avaliação de performance, reuniões de segurança, todos os processos. Aqui fica um convite. Se eu quero entender, olha como está o teu processo hoje, o que nos estimula a fazer, como é o processo e quais são as saídas esperadas, e veja se as pessoas estão no centro. Eu queria dar uma dica rápida para o pessoal que está hoje olhando de forma mais aprofundada as questões de segurança. Toda vez que você iniciar um processo, a primeira coisa que você tem que se perguntar, ou a primeira coisa que você tem que saber responder, é qual que é o objetivo dele. O que eu quero de saída dele? Quero mudar comportamentos, eu quero melhorar a integração, eu quero ter um treinamento mais efetivo. E é aí que você mede. As pessoas elas querem tirar KPIs, fazer medições, sem saber o porquê, o que se espera ao final. Vou dar um exemplo bem prático e que eu acredito que é emblemático. De novo, usando a observação e abordagem comportamental. Vejo muitas empresas que compram o processo de observação e abordagem sem ser um processo humanizado e entendem que aquilo é entrada, fazer observação, audito, saída, auditoria feita. Perfeito? E eles medem o processo de observação e abordagem comportamental por anos, olhando quantas observações o líder fez.
Ou seja, como é que é humanizado dizer o quanto o Altair tinha 10 metas, fez 10. Ah, o Odilon tinha 12, fez 5. Opa, puxa a orelha do cara lá. Ou seja, o processo de observação e abordagem comportamental não é para medir a quantidade de observações que faz um líder. Ele tem que medir o quanto eu mudo o comportamento das pessoas de comportamentos de risco para comportamentos mais seguros e conscientes. Vocês percebem a diferença? A humanização é quando você tem um objetivo claro, quando as pessoas dentro desse processamento estão no centro e a gente consegue olhar isso de forma diferenciada. E isso começa a humanizar o processo, isso começa a deixar... Isso que eu estou trazendo são exemplos extremamente práticos, tá, Odilon? São coisas que a gente vive no dia a dia, que a gente escuta no dia a dia, projetos novos, projetos antigos. E essa mudança de chip, essa chave que muda por parte da liderança é incrível. Porque, primeiro, entende-se o propósito daquilo que se quer, né? Ou seja, não é só um ritual pelo ritual, mas o ritual tem um propósito. E se, para ser humanizado, coloca as pessoas no centro para efetivamente gerar resultados, saídas, outputs muito mais eficientes do ponto de vista de mudança de cultura. Júlio, não teve como não vir imediatamente, né, o que o Simon Sinek traz para nós, né, que é o Círculo Dourado. Acho que na hora que você traz, ele veio na minha cabeça claramente, né, a tentativa de humanização que às vezes não gera o resultado e gera um aprendizado, mas é uma sensação de fracasso que às vezes a gente tem a partir do momento que eu quero o quê? E você está dizendo para a gente assim, ó, tem dois momentos antes, né? Um, para que eu quero fazer isso, por que eu quero fazer isso, e outro, como. E, Alto, eu queria fazer essa articulação contigo. Da importância de se ter um propósito declarado e ter um processo remodelado que impacte, né, no clima ou na cultura preventiva. Perfeito, Odilon. Veja, né, as pessoas acham que humanizar um processo é falar apenas de segurança psicológica, falar de comunicação não violenta, falar de empatia. Hoje, né, falar soft skills. Falar, né? Falar soft skills. Não, nós estamos humanizando porque aqui nós temos líderes empáticos, né? Tá, mas como que você me traz essa informação? O Júlio falando, eu lembrei dos desenhos rupestres. Desenhos rupestres eram processos humanizados, né? Por mais que eles não entendiam que esse era o nome daquele processo, é quando um líder chegava e falava assim, olha, naquela árvore tem uma frutinha vermelha que se você comer, você morre. E ele chamava o coletivo para falar isso. Nesse processo aqui, você vai morrer. Então, claro que era um gerenciamento de crise, né? Porque eles viviam a partir das experiências deles, mas o processo humanizado é quando nós chamamos as pessoas para estar conversando. E o como, entender o como das coisas se torna muito mais humano um processo. Porque, veja, a diferença entre eu saber o que eu estou fazendo e o porquê estou fazendo é quando nós diferenciamos uma mão de obra qualificada de um ser humano. A mão de obra qualificada é aquele cara que eu contrato para fazer assim, vai lá e aperta aquele parafuso. O que eu tenho que fazer? Apertar o parafuso. E aí a pessoa fica apertando o parafuso, mas ela não sabe o porquê. Ela não sabe como que o papel dela é importante para a empresa, para o resultado da empresa. Esses dias eu estava numa empresa que eu falei assim, será que todo mundo sabe a importância que a empresa tem no dia a dia do brasileiro? É uma empresa que trabalha com um produto químico que está na casa de todo mundo. O meu filho sabe porque eu falei, estou indo trabalhar nessa empresa. Será que a zeladora sabe? Será que o porteiro sabe? Será que um coordenador sabe a importância deles para mim, que facilita meu dia a dia na minha rotina, o produto que eles trazem no dia a dia? Então esse como é a gente humanizar o processo. Claro que comunicação não violenta é fundamental. Claro que a empatia ela é fundamental. Mas veja só, quando eu estava lá na faculdade, né, a gente fala muito de empatia na área da saúde, e a gente falava assim, o que é empatia? Era questão de prova, né? O que é empatia? A empatia é se colocar no lugar do outro. Aí vem a Maria Dolores Calvo, né, uma psicóloga espanhola, que fala assim, mas como que se coloca no lugar do outro se esse lugar já é ocupado? Aí fica meio utópico. Aí o Daniel Goleman ele chega e fala assim, olha o processo humanizado do Daniel Goleman para empatia. Empatia é eu perceber como o outro percebe o mundo,
é o buscar sentir como o outro sente o mundo. E o terceiro ponto, que para mim é a chave da humanização. Em que eu posso ser útil? Se eu não sei o como o teu trabalho é importante para a minha organização, não sei por que ele é importante, eu não me interesso por você. Eu sei que o teu papel é esse e acabou. Agora, a importância, o propósito é o porquê e o como. É a união desse porquê e como. E vejam só, quando a gente fala de empatia, vem em encontro com o que você estava falando, Júlio. A diferença de eu chegar e falar assim, Odilon, quais são os perigos e riscos que tem nessa sala? É diferente de falar assim, Odilon, se você fosse me ensinar quais são os perigos e riscos que tem nessa sala, o que você me ensinaria? É a mesma pergunta. Uma está no checklist. Me fala aí, os 10 perigos que tem aqui. O outro é, se você fosse me ensinar, se hoje fosse meu primeiro dia, e você tem que me apontar quais são os perigos, então você veja, fazer uma boa pergunta, ela traz esse processo humanizado. E a humanização cria vínculo. E esse vínculo, essa conexão, ela é fundamental quando nós trabalhamos em equipe. Então, e a gente só vai trabalhar em equipe quando a gente sabe o porquê que eu estou fazendo aquilo, como, né, eu estou fazendo aquilo, qual é o processo, e não só o que eu faço. Então, o processo humanizado tem muito a ver com Simon Sinek, né? O Simon Sinek tem, além do Círculo Dourado, tem um livro que só o título já provoca, né? Os líderes se servem por último, porque ele sabe que ele tem que dar recurso para a equipe dele. Se faltar recurso, a equipe dele que está lá na batalha lá vai ter os recursos. Isso é humanização do processo. É bacana, né? Porque eu vivi isso na prática, escutando vocês, uma experiência numa parada de manutenção, onde nós estávamos em área, não estávamos em nome de nenhuma ferramenta. Estava em área e o líder, né, para montadores de andaime, estava ao meu lado e falou, Odilon, olha que legal que eu aprendi, né? E compartilhando o aprendizado dele, ele fez uma conversa onde a primeira questão, além de se apresentar e tudo mais, foi perguntar, na opinião do colaborador, do trabalhador, qual a importância da atividade dele. E na hora, o montador de andaime, ele não conseguiu, eu não esqueço, o João, o Lucas e eu acho que o Arthur, o Altair talvez, o nome do terceiro, eles não conseguiam explicar, mas contaram o que eles faziam. E aí esse líder falou assim, vem cá, você já imaginou que vocês constroem o piso onde mais de 1.000 pessoas vão pisar? Que sem vocês aqui, isso aqui não vai acontecer. E ele conseguiu ressignificar para o colaborador, muitas vezes, aquela atividade que para ele era uma simples montagem de andaime. E a forma como o colaborador viu aquela abordagem, chegou e falou assim, obrigado, não tinha pensado em tudo isso. Dava para ver que ele tinha orgulho, né, na fala dele. E detalhe, né, não tinha uma ferramenta na mão, quem estava conversando. Só tinha o estar ali, né, o estar no aqui e agora. Né? Eu acho que é um grande desafio. Eu acho que a humanização, eu entendo, né, que estar no aqui e agora é um processo fundamental para você ter uma ação ou atuar de uma forma humanizada. Um caso super interessante, João, que você contando esse caso me lembrou aqui. Eu trabalhei com um executivo no segmento siderúrgico e aí ele perguntava para a turma normalmente, né, como é que está a segurança aí na tua agenda, né? E os caras abriam a agenda e falavam, não, tá aqui, tem inspeção, tem isso, tá? Eu falava assim, tá, mas e quando é que você conversa com as pessoas, né? Põe na tua agenda segurança em campo sem ferramenta. Põe na tua agenda segurança, nem que seja 30 minutinhos, você chegar lá do lado do cara e falar assim, como é que tá as coisas aí, né? Então, acho que isso é uma humanização importante. Eu vou, às vezes, fazer o Gemba, eu vou para o campo, como líder, fazer uma inspeção. Mas quando eu vou falar com as pessoas, né? Isso é uma humanização importante. Interessante, Júlio. Veja na prática, né? Como que a gente sente essa temperatura, né? Uma das primeiras experiências que eu tive no comportamento e o método nosso de observação abordagem comportamental, ele exige, no próprio método mesmo, o processo de humanização, porque ele entra com cuidado ativo, ele entra com você avisar que está observando e assim por diante. E eu estava numa planta de um cliente nosso 2 dias, fazendo só observação abordagem comportamental. E aí eu fui com o gerente da planta almoçar.
E a gente no refeitório lá, o pessoal da operação vinha e falava assim, ô Altair, passa lá na área depois para ver aquele compromisso que a gente firmou depois do método. O gerente da planta falou assim, Altair, faz 2 dias que você está aqui, todo mundo te cumprimenta. Tem cara que passa por mim, acho que ele nem sabe que eu sou o gerente da planta. Esse foi o comentário que ele fez. Isso é a humanização do processo. Né? A humanização do processo, ela tem que tomar um cuidado para não cair na poética da humanização. Né? A poética da empatia. Não, nós temos que trazer questões práticas. É olhar no olho, é usar da comunicação não violenta, falar, olha, gostei disso, isso me trouxe essa emoção, não gostei disso, isso me trouxe essa emoção. Tentar entender como que eu posso ser útil para o outro, fazer boas perguntas, entender o cenário que a pessoa está. Estava em outro cliente agora recentemente, que o gerente da planta foi lá, fez uma conversa corajosa com um dos coordenadores, e aí o gerente dele falou assim, o cara né, acabou de ter uma perda familiar, e, acho que a conversa corajosa não cabia. O gerente da planta, ele olhou assim, sério? Eu não sabia disso. Ele saiu da sala dele e foi lá conversar com o coordenador. Cara, eu tive essa conversa corajosa com você, mas eu não sabia desse momento. Cara, isso é humanização na prática. Não é simplesmente falar assim, ok, errei. Não, ele falou, cara, vou lá conversar com esse coordenador porque eu não sabia dessa informação. Isso é humanização na prática. Né? Humanizar nada mais é, né? Resumindo aqui os aprendizados, é ser humano. É ser humano. Eu acho que esse é o grande caminho. Aqui a gente encerra mais um encontro nosso. Até a próxima.